Irmãos, nós vamos trabalhar hoje o texto de Hebreus capítulo 12. Você abra a sua Bíblia, por gentileza. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler apenas 4 versículos. Os primeiros 4 versículos de Hebreus capítulo 12. Mas não feche a sua Bíblia, deixa ela abertinha, porque nós vamos caminhar por outros textos também. Então, sábado tem que carpir ao redor da Shalom. Não é isso, Silvano? Cadê ele? Eu vou estar aqui, se Deus permitir. Eu adoro mutirão. Amo. Hebreus 12, de 1 a 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Até aqui. Irmãos, você já deve ter ouvido a expressão, e eu gosto muito dessa expressão, embora às vezes seja difícil entendê-la. A vida é feita de altos e baixos. Você já ouviu essa expressão? A vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de situações complexas, difíceis, mas muitas vezes nós passamos momentos bons também. Passamos momentos que nos alegramos, as bênçãos de Deus estão sobre nós, financeiramente estamos bem, mas nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis e muito complexas na nossa história. O tema que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é vivendo com perseverança. Todos nós precisamos de perseverança. Pode repetir essa palavra? Perseverança. Todos nós precisamos de perseverança e de viver a vida com a perspectiva correta, porque senão nós somos engolidos por essas situações complexas, difíceis, duras que a vida nos proporciona. E a ansiedade vem tomando conta do nosso coração, e o medo vem batendo na nossa porta, e nós somos assaltados muitas das vezes com situações que sobrevêm sobre a nossa vida. Nós enfrentamos alguns obstáculos que nos atrapalham a perseverar na caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. Às vezes nos falta coragem para prosseguir, às vezes nós enfrentamos um problema real na família, uma enfermidade, algum problema financeiro, quando a ansiedade nos tira a perspectiva das coisas, do futuro, de viver o melhor de Deus, quando nós achamos que nós não somos capazes para realizar uma determinada tarefa, nós somos então tomados por medo, por ansiedade, por uma angústia, e como é difícil perseverar. Aliás, nós vivemos um tempo em que as pessoas, quando se convertem, elas têm a ilusão de que a vida vai se tornar mais fácil. As pessoas têm a ideia de que ser cristão é viver uma vida sem dor, sem sofrimento, sem nenhum tipo de problema, porque, aliás, nós somos filhos do rei. Na verdade, muitas pessoas falam isso. Nós somos, o queridinho do Senhor, e a enfermidade e os problemas não vão bater na nossa porta, porque nós estamos escondidos à sombra do Onipotente. As pessoas pensam que a vida é fácil. Mas nós sabemos, irmãos, que nós vivemos, e principalmente agora nessa época de pandemia, tantos e tantos meses com esse negócio chato, com esse vírus que tem assolado tantas vidas. A gente vivendo esse tempo difícil e que muitas vezes também nós passamos por dores e às vezes a expressão da dor são as lágrimas.
É necessário, então, que nós tenhamos essa perspectiva correta e seguir o que a Bíblia nos orienta e nos ensina. E esse texto, toda a Bíblia, ela é cheia de perseverança, ela é rodeada de esperança, ela é alimento para o nosso coração. Mas esse texto é um convite a uma experiência de fé muito embasada, uma experiência de fé muito sustentada por Deus. Esse texto é um convite à perseverança. Ao olharmos para ele, nós percebemos que nós vamos tomar aqui uma injeção de ânimo. Falar de injeção hoje, né? Nós vamos tomar aqui uma injeção de ânimo, porque as pancadas que a vida nos dá, é necessário ter perseverança. Quando nós olhamos para a história bíblica, e é interessante, principalmente com a carta de Hebreus, essa carta foi escrita para os cristãos do primeiro século, que não estavam passando situações muito boas. Um povo que se converteu ao cristianismo, ao Senhor Jesus, eles estão agora passando por momentos muito difíceis na sua história, perseguições, morte, muita dor. Essas pessoas tiveram os seus direitos legais tomados de forma muito brusca por parte daqueles que estavam perseguindo esse povo. E ao nos depararmos com Hebreus, nós percebemos que essa carta, ela tem um tema central, do começo ao fim. Se você ler Hebreus sobre essa ótica, você vai perceber que o principal assunto da carta aos Hebreus é: tenham perseverança, não desistam, sigam adiante, seja firme, não se desespere. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Continue mesmo diante das pressões e das dificuldades que vocês estão passando. E é isso que o autor também diz a nós, quando ele nos convida no verso 1, corramos com perseverança. E podemos perceber, queridos, que o autor compara a vida a uma caminhada, a uma maratona, melhor dizendo, uma corrida. E essa corrida não é fácil. Essa corrida, ela é cheia de obstáculos. Essa corrida é cheia de desafios, cheia de dificuldades. Mas é uma visão pessimista da história? Não. Ele diz que essa corrida, no termo grego original, é agona, que significa agonia, uma corrida agonizante, uma corrida cansativa, exaustiva. E ele diz, corramos essa corrida que é agonizante com perseverança. A carreira que nos está proposta. A carreira que eu e você não escolhemos. A carreira que o Senhor escolheu. E se Ele escolheu, Ele também prometeu presença. Amém? Amém. A vida não é indolor. E sofrer faz parte do processo da nossa caminhada. É interessante nós percebermos, irmãos, e entendermos o conceito aqui de perseverança, e a perseverança não o que o mundo pensa de perseverança, mas a perseverança bíblica. Note comigo o que significa essa palavra. Também o original vai nos dizer que perseverança, no verso 1, significa não desistir, manter-se firme. Se a corrida é agonizante, o autor também está dizendo que perseverar é a mesma atitude de você permanecer frente aos desafios, você não se mexer, você ficar parado, você resistir ao dia das provações, o dia mau, a corrida, a carreira que é agonizante, cansativa. O tom enfático do autor dizendo para nós, suportem, resistam, perseverem, não desanimem. E é isso que ele está dizendo. Irmãos, para a gente pensar um pouquinho, quando nós passamos por situações difíceis, não é exatamente o contrário que nós fazemos? Quando nós passamos por situações difíceis, como é difícil nós ficarmos parados no momento da dor, como é difícil nós resistirmos no momento da aflição, porque quando chega o problema, a situação difícil, quando a carreira começa a se tornar cansativa, nós queremos pegar um atalho, nós queremos fugir do problema, nós queremos solução imediata. Por quê? Porque nós não aguentamos.
Mas o autor de Hebreus está dizendo para nós: não se mova, permaneça, resista, porque é possível. Ele vai nos dar o segredo disso. Ele vai nos dar o caminho. Diante da crise, diante de uma pandemia sem precedentes, diante de situações financeiras que às vezes não está tão legal, diante de um casamento às vezes que não está muito bem, diante de amizades às vezes que está um pouco atribulada, um pouco ali estremecida, diante de situações que a gente olha e fala: como que vai resolver isso? Nós fugimos, nós desistimos do casamento, nós desistimos da amizade, nós desistimos da igreja, nós desistimos até de Deus muitas vezes. Porque nós fugimos dos problemas, porque nós tomamos caminhos longe do que é o caminho que Hebreus está propondo para nós. Mas a palavra perseverança, ela conota a ideia: mantenha-se firme, não desista, permaneça, não se mexa. O Hendrickson fala muito isso, o comentarista do texto. E essa é a conotação que ele traz para nós. E a gente precisa, e eu vou mostrar a partir do texto, que é possível nós perseverarmos quando as coisas estão de pernas para o ar, quando o caos do mundo está cada vez pior, quando as coisas estão totalmente fora de controle. É possível nós perseverarmos no Senhor. E eu quero trazer 3 princípios para nós, muito simples e práticos, para a gente pensar essa noite. Como nós vamos viver perseverante numa jornada tão complexa? Como eu consigo viver a minha vida cristã, minha caminhada cristã, de forma perseverante no Senhor? Primeiro, nós precisamos de exemplos que nos inspirem. Nós precisamos de exemplos que nos inspirem. Precisamos de alguém que nos inspire. Os grandes atletas, se eles olham para outros atletas, eles têm a questão da comparação, mas eles sempre têm uma inspiração para poder correr, para poder competir. O Messi sempre se inspirou no Maradona. O Cristiano Ronaldo tem a sua inspiração. O Ronaldinho tem a sua inspiração. Estou falando do futebol, que é mais a minha área. O Kobe Bryant, Michael Jordan, tantos outros atletas têm a sua inspiração. Mas o autor de Hebreus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas que ele cita aqui, é como se uma pessoa estivesse num estádio e um enorme grupo, uma multidão, está ali nesse estádio lotado, torcendo por essa pessoa que está correndo, competindo nesse estádio. Quando o autor de Hebreus fala de nuvem de testemunhas, ele está falando que essas pessoas que estão assistindo você correr, ou alguém correr, são pessoas que estão torcendo por você. São pessoas que, além de estar torcendo por você, ele vai falar quem são essas pessoas. São pessoas que passaram por aquilo que você passou. Eu vou mostrar isso no texto. Nós, rapidamente, voltemos a Hebreus capítulo 10, verso 36. Diz o seguinte: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ele parte do capítulo 10, fala que o povo precisa perseverar, um povo que está sendo perseguido, e aí ele vai para o capítulo 11, falar destas testemunhas. Quem são essas testemunhas? É a galeria dos heróis da fé, ou como disse o Paulo Rodrigo semana passada, o hall da fama da fé. Eu gostei. O hall da fama da fé. Os heróis da fé são essas testemunhas. A galeria dos heróis da fé foram homens e mulheres usados por Deus no Antigo Testamento. Pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, viram grandes milagres, curas, grandes momentos onde Deus trabalhou de forma imediata, abriu o mar vermelho, curou pessoas, mandou fogo do céu. São pessoas que estão, como diz o autor de Hebreus, são inspiração
para nós. Esses homens e mulheres narrados no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, tem algo muito especial quando nós olhamos para essas pessoas. São homens que correram a corrida com perseverança. Eles alcançaram os seus objetivos. Eles combateram um bom combate, como diz o apóstolo Paulo. E é comum nós olharmos para esses homens e mulheres de Hebreus capítulo 11, que é uma narrativa lindíssima, que é um dado lindíssimo para nós, para encher o nosso coração de fé e de esperança. Mas nós olhamos para esses homens e mulheres e dizemos, nós temos que copiá-los, nós temos que ser iguais a eles, mas é muito mais profundo. Esses homens experimentaram sim o agir de Deus de forma profunda e de forma palpável muitas vezes, e isso de fato é verdade, mas o que nos chama a atenção é que essas pessoas, do capítulo 11 de Hebreus, são pessoas que sofreram pela causa do Evangelho, são pessoas que foram martirizadas, são pessoas que foram assaltadas nos seus sonhos, nos seus projetos. O verso 35 a 38 do capítulo 11 vai relatar isso. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns desses homens e mulheres foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros passaram por zombarias, açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio. Pessoas que sofreram por causa de Deus, ou seja, irmãos, pessoas que não abriram mão da sua convicção em Deus no momento da angústia, são essas pessoas que servem de inspiração para nós, sim, não porque nós temos que copiá-los, mas porque eles não abriram mão no momento da dor, da sua convicção de quem Deus é e de que Deus pode fazer. Normalmente, as pessoas que nos inspiram são pessoas de sucesso. O coach de sucesso, a pessoa que estava no anonimato e de repente hoje tem milhões de seguidores nas redes sociais, empresários de sucesso. É louvável o crescimento e a disposição de cada um. Normalmente as pessoas buscam inspiração a partir dos meios e métodos e padrões deste mundo, e padrões que não tem a ver com o que a Bíblia está nos ensinando. Quem deve nos inspirar são mulheres e homens de muita fé, sim, pessoas que serviram muitas vezes nos bastidores, sem holofote, sem pompas da mídia. E essas pessoas da galeria da fé não se amoldam aos parâmetros de sucesso. Eu tenho certeza que hoje Moisés seria tido como um fracasso porque não viu a terra prometida pelos padrões deste mundo. A gente sabe como que são os padrões deste mundo. O comentarista ainda diz o seguinte desse texto, que essas testemunhas podem nos encorajar nas diversas circunstâncias da vida. Olha o que ele diz, se você estiver enfrentando problemas com sua família, olhe para José do Egito e veja como ele lidou vitoriosamente com a situação. Se você estiver em conflito no seu trabalho, olhe para Moisés e veja como ele superou as dificuldades. Se você estiver sendo tentado a retaliar, veja como Davi lidou com o problema. E sabe, irmãos, por que essas pessoas devem nos inspirar? Eu quero enfatizar isso. Essas pessoas tinham uma certeza e uma convicção além dos padrões deste mundo. Elas tinham uma convicção, e o verso 16 do capítulo 11, você pode acompanhar comigo. Olha o que essas pessoas, esses homens e mulheres pensavam. Agora, essas pessoas, o verso 16 do capítulo 11 diz, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Irmãos, frente às situações difíceis, agonizantes da vida, até um grande personagem dos cinemas diz o seguinte, Rocky Balboa, ninguém vai bater mais forte em você do que a vida. E isso é uma grande verdade.
ninguém vai bater mais em nós do que a vida. Mas essas pessoas, elas seguiram em frente. Essas pessoas que foram subjugadas, maltratadas, não desistiram, porque elas tinham uma pátria superior. Elas caminhavam na terra, mas os seus olhos estavam voltados para o céu, e isso serve de inspiração para mim e para você, querido. Agora a palavra é para você, igreja Shalom, você que está em casa. Se você caminhar pela fé, andar nesta terra, mas não se amoldando aos padrões dessa terra, e olhar para a questão celestial, para a eternidade, a sua vida, você, homem e mulher, criança, jovem, adolescente, você vai ser inspiração para outras pessoas, porque a sua motivação não está aqui, mas no céu. A sua motivação está no Senhor, a sua pátria é celestial, você caminha nessa terra agonizante, cansativa, exaustiva, mas o seu coração está voltado ao Senhor, e venha o que vier, nós não vamos arredar o pé. Por quê? Porque o nosso coração está fundamentado e pautado no Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para essa verdade, tudo muda na nossa vida. Tudo muda. Nós temos uma dimensão eterna das coisas. E é isso que o autor de Hebreus quer dizer para nós, e disse para esses cristãos que estavam sofrendo duros golpes. Tem um livro que o meu professor de pregação, Juliano Coccaro, indicou uma vez. É um livro fantástico. Eu não li todo ainda, mas parte dele já diz que é um livro fantástico. Comece pelo porquê. Não é um livro cristão, é um livro de grandes empresas, utilizado em grandes empresas, empresários de sucesso, enfim. Comece pelo porquê. Leia esse livro. E ele diz o seguinte: irmãos, minhas palavras, logicamente. Irmãos, quando sabemos o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, nós passamos a ter senso de propósito. Nós sabemos a quem pertencemos, e isso é um combustível para o nosso caminhar diário. Às vezes, nós nos preocupamos com o como fazer e o que fazer, mas antes é necessário ter um porquê. E é isso que esses homens e mulheres tinham, um porquê. Eles tinham uma finalidade, eles tinham um propósito. Muitas vezes nós caminhamos nesta terra com o Senhor Jesus, sendo cristãos, mas nós caminhamos muito mais por obrigação. E quando nós caminhamos por obrigação, nós caminhamos para evitar consequências. Eu tenho que fazer, porque senão vou perder a minha bênção. Eu tenho que fazer, porque senão vou ser chamado a atenção. Eu tenho que fazer, senão o devorador vai vir. Se eu tenho que fazer, senão eu vou perder oportunidades. Mas quando nós caminhamos com propósitos, nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós sabemos de quem nós somos. Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, igreja, não é hora de desistir, mas inspirar-se com dimensão eterna. Mas ter um porquê com dimensão eterna. Se eu tenho um porquê no meu casamento, eu sei que eu tenho que fazer a Vanessa feliz, e eu sei que as adversidades que vão vir sobre a nossa vida não vão ser maior que o meu propósito de fazer ela feliz, então nós vamos resistir juntos. Se eu tenho um porquê na minha família, eu sei que eu tenho aquela pessoa, aquele irmão, aquele cunhado, com problemas, com situações, com drogas, com bebida, com alcoolismo, enfim. Mas eu sei que eu vou ser usado, eu não vou arredar o pé e o meu joelho, eu vou orar porque eu não vou desistir. É o meu propósito, é a minha finalidade, eu não vou desistir, eu vou ser a transformação do meu lar. Se eu tenho um porquê ao vir à igreja, mesmo que signifique ficar ali na porta, irmãos, dando boa noite, medindo a temperatura, eu sei que eu estou fazendo isso porque isso é a manifestação da graça de Deus na minha vida. Eu não estou fazendo porque estão me mandando fazer, mas eu estou fazendo porque eu sei que eu creio em Jesus, que eu sou de Jesus.
Eu quero perguntar para você, qual é o seu porquê? O que é que te inspira? O que você tem pensado em jogar a toalha, em desistir esse ano? Não é hora de nós desistirmos, mas correr a corrida com perseverança. Correr a corrida com perseverança. Há um segundo princípio no texto. O verso 1 diz, ainda, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Nessa corrida que é cansativa, nós devemos eliminar as bagagens desnecessárias da nossa vida. O autor fala do pecado. E o pecado, sim, é uma luta constante, é uma luta cansativa, é o Espírito Santo em nós contra a carne. O pecado, o salmista Davi diz que está todo dia diante de nós, nos assediando, tentando nos controlar. Ele é um peso, sim. Mas eu quero focar muito nessa palavra peso, que significa bagagem, estorvo, algo que tem volume, algo que é pesado. E o texto aqui conota a ideia de tirar de nós, pessoalmente, não tirar do irmão, ou tirar da instituição. Aquilo lá que estão fazendo é um peso para mim. Não, a ideia do texto é tirar de nós o que está nos atrapalhando a correr a corrida. Esses pesos que nos atrapalham a correr, está muito atrelado com aquilo que nós buscamos. Isso é sério, irmãos. Os pesos que nos atrapalham a correr, está muito atrelado com aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida. E aí, irmãos, esse peso pode sim se tornar um ídolo do meu coração, do seu coração. A ganância, o dinheiro, os prazeres dessa vida, as oportunidades, as propostas, os bens. E aqui eu não estou dizendo que isso seja ruim de forma alguma. Bens materiais, conforto, não. Mas se isso está tomando o primeiro lugar na sua vida, isso se torna um peso para você. E existem outros pesos que nós precisamos pensar. Às vezes, nós estamos querendo reconhecimento, status, manter um status quo. E aí, a gente faz de tudo para agradar o outro, para viver uma vida que não é nossa. Ou viver algo que Deus não nos chamou para viver. Ou viver algo que o outro impõe sobre a minha vida. Ou que a sociedade impõe sobre a minha vida. Fazer o que a gente não foi chamado para fazer. Viver uma vida dupla. Preocupar-se demais com o amanhã. Meu Deus, o que está acontecendo? Preocupar-se demais em acumular riquezas e bens. Tentar ser bom. Tentar ser bonzinho, agradável para obter as bênçãos de Deus. Tudo isso é um peso. Viver com culpa pelos erros do passado também é um peso. Mas, se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, tem uma palavra, e aqui é uma palavra porque é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, uma palavra poderosa. Eu gosto dessa palavra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmãos, você quer perseverar em 2021, voltar a sonhar, voltar a pensar em projetos, em planos, em vivenciar as coisas do reino. Atente-se para esse texto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então não há outro caminho, não há outro segredo, a não ser andar com Cristo, beber da água que é de Cristo, comer do pão do céu, se alimentar da palavra de Deus, ter relacionamento com Cristo. Nós temos que nos atentar para isso, irmãos, ou então nós vamos sucumbir, nós vamos ser engolidos pelos problemas que nos acontecem. Nós precisamos perseverar e aprender de Jesus, andar com Jesus, focar o nosso coração em Jesus, estar em intimidade com Jesus. E a pergunta para o nosso coração hoje é essa: o que é que tem cansado você? A pandemia já me cansou. E não é um cansar de falar, vamos viver de forma
né, sem cuidado, não. Mas eu cansei. Eu cansei, irmão. Chega, eu quero abraçar o povo. Eu estou sendo sincero para os irmãos. Cansa. O pecado também cansa. Fazer exegese no seminário também cansa pra caramba. Mas, vamos seguindo. Nós temos, o que tem cansado você? O seu coração. Ah, mas 2021 mal começou, Charles. Eu sei, mas a gente está aí, ó, numa batida desde fevereiro do ano passado. E nós precisamos atentar para isso. O que tem cansado você? Qual é a sua luta? Qual é a dor do seu coração? O que tem tirado o seu sono? Ou tem embaralhado a sua mente fica cansada? O que é? Vá até Jesus. Ele diz, vinde a mim, vinde a mim. Em outras palavras, irmãos, eu imagino Jesus com braços abertos, nós nos ajoelhando aos seus pés, ele fazendo um cafuné na nossa cabeça. Abra seu coração, filho. Pode falar. O que foi que está acontecendo? Me dá aí, dessa mochila aí, dessa carga aí, deixa eu carregar. Vamos lá. Mas eu vou caminhar um pouquinho para a gente não tomar muito tempo. Tem pessoas que estão tão sobrecarregadas, se jogaram no abismo do chamado ativismo e fazem coisas, mas não sabem o porquê estão fazendo, estão com a mente cansada, estão distraídas, já não conseguem parar para ler, para pensar, para orar, para se divertir. E é isso que Jesus diz, vem a mim, deixa os seus fardos comigo, livrem-se do peso desnecessário, livrem-se das bagagens desnecessárias, coloque o seu coração diante de mim. E um último princípio, irmãos, na nossa corrida, nós precisamos ter um foco principal. E quando o texto diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O termo autor, no original, significa o líder, o herói, o campeão. Esse termo, irmãos, é fantástico, ele aparece algumas vezes no Novo Testamento. Ele significa o pioneiro. É nele que nós devemos nos atentar, é nele que nós devemos nos concentrar. Se nós concentrarmos o nosso coração nos problemas, eles se tornarão maiores do que realmente são. Se nós nos atentarmos para as circunstâncias, os ventos na nossa vida, eles vão se tornar muito maiores. Mas se nós nos concentrarmos em Cristo, venha o que vier, nós vamos passar por sofrimentos, por obstáculos, mas a sua presença é constante na nossa vida, e nós vamos caminhar. Tem um hino da Ellen Lemel que diz o seguinte, Ellen Lemel, volte os seus olhos na direção de Jesus, olhe bem para sua maravilhosa face, e as coisas da terra diminuirão. Isso é fantástico. O texto continua, dizendo exatamente isso para o nosso coração, olhando firmemente, sem distrair, para o autor e consumador da nossa fé. Lembra do que eu falei agora há pouco, de que o segredo da perseverança é caminhar com Cristo, é se alimentar de Cristo, é estar constantemente aos pés de Cristo, aos pés da cruz. E é nele que nós precisamos cravar os nossos olhos quando nós estivermos fadigados, cansados, prestes a desfalecer no caminho. E por que eu devo olhar para Jesus? Porque Ele é o líder, Ele é o vencedor, Ele é o pioneiro, Ele é o campeão, o herói, é isso que o texto está dizendo. E é por isso, querido, que a palavra de Deus nos diz, não olhar as circunstâncias, tem até aquele corinho, né? Não olhe as circunstâncias, não. Eu olho o teu amor, o teu grande amor, não me guio por vistas, mas pela fé. Olhem para Cristo, olhem para Cristo. Por quê? Verso 2, ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora, irmãos, está sentado à direita do trono de Deus. A palavra suportou é a mesma palavra raiz
para a palavra perseverança no verso 1. Se nós, quando passamos por situações difíceis, temos que resistir e permanecer, Jesus fez isso. Jesus permaneceu e resistiu. A palavra suportou também é hipomeno no grego. E ela também conota a ideia de resistir. Jesus, diante da sua maior angústia, diante do seu maior problema na face da terra, ele suportou o sofrimento. E ele, muito diferente de mim, que às vezes quero fugir dos problemas, ele não fugiu da vergonha da cruz. Ele permaneceu. Por isso ele é o líder. Ele é o pioneiro que estava na criação e está também sustentando a nossa vida. E está sustentando a igreja que vai avançar em 2021, que vai avançar nos próximos anos, porque nós estamos pautados em Cristo. Nós devemos olhar para Cristo, irmãos. Senão nós vamos sucumbir. Eu tenho que explicar uma coisa. A cruz, a crucificação, nós sabemos, era para bandidos, era para pessoas que fizeram alguma coisa e foram condenadas, cometeu algum pecado, algum delito, era para ser condenada. E o condenado passava por uma espécie de espancamento, e não era um espancamento comum, era uma corda, uma espécie de corda, e na ponta tinha algumas lâminas de aço ou de ferro, e quando isso pegava na pele de alguém, quando puxava, cortava de forma muito profunda a pele do condenado. Então esse condenado passava por essa situação de espancamento, várias chicotadas nas costas, no peitoral, nos braços, nas pernas. O condenado ainda deveria carregar uma haste da cruz para ser crucificado. Muitos não resistiam a esse momento, já morriam ali mesmo no espancamento. Mas ele tinha então que carregar parte dessa cruz, e ele saía cambaleando pelos corredores, pelas ruas da cidade, já com as costas machucadas, já com espinhos, já cuspido, maltratado, sendo xingado, sendo ali subjugado, muito humilhado por toda a população. E aí chega no monte, onde a cruz era erguida, e o condenado também erguido, todo o sangue teria que escorrer da cruz, todo o seu sangue, e ele era exposto à vergonha, era uma morte vergonhosa, toda a população assistindo, as mãos eram cravadas com enormes pregos, os seus pés também pregados com pregos enormes, e ele ficava ali exposto, para todo mundo ver, até que acontecia uma coisa, ele dava o último suspiro. Foi exatamente assim que Jesus morreu. Foi exatamente dessa maneira que Jesus morreu. Toda essa vergonha, tudo isso ele suportou. Eu não irei de suportar os problemas que eu faço na minha vida. Eu irei de reclamar. Eu irei de ficar discutindo com Deus no momento do sofrimento, sabendo que toda essa vergonha Jesus desprezou. Era uma vergonha grande e isso não foi motivo para ele fugir. Mas muito mais do que essa vergonha, irmãos, a igreja brasileira precisa ouvir isso, porque nós estamos desistindo muito fácil das coisas. Toda essa vergonha, muito maior do que ela, Jesus desprezou. Ele passou por amor a mim, por amor a você. Ele passou pela igreja dele, pela noiva dele. Jesus suportou a rebelião dos homens. Jesus suportou as cusparadas. Jesus suportou a dor. Jesus suportou a separação de Deus. Jesus suportou todas as coisas por amor a mim, por amor a você. Se hoje nós estamos tendo esse privilégio de participar da mesa do Senhor, você que está em casa também celebrando, é porque Jesus suportou, e Ele é o modelo, e é nele que nós devemos
cravar os nossos olhos, o nosso coração, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós estamos caminhando com aquele que venceu, e nós vamos caminhar rumo a algo que Ele mesmo prometeu, que é a Nova Jerusalém, irmãos. Nós vamos caminhar com Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas, agora está sentado à direita do trono de Deus. Então eu não preciso mais correr atrás dos bens dessa terra, porque em Jesus eu sou satisfeito, porque Ele morreu em meu lugar. Eu não preciso viver uma vida de status nenhum e de buscar nada dessa terra, porque em Jesus eu sei quem eu sou, e eu sei que a minha identidade está nele e não nos bens da terra. Que quando eu olho para Jesus, eu não preciso viver uma vida pautada no que os outros querem que eu faça, porque eu sei que eu sou filho do Rei, eu sou filho de Jesus, esse que suportou. Eu não preciso viver com culpa nenhuma pelos erros do meu passado. Deus não vai me punir quando eu entrego a minha vida com Jesus. Os meus pecados foram apagados, Ele suportou os pesos, todos os pesos dos meus pecados. Isaías diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, irmãos, e é todos os nossos fardos, e é por isso que nós devemos perseverar em Cristo. Ele pagou a nossa dívida. O texto continua no verso 3: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olhando para Cristo, nós temos a nossa vida redimensionada. Olhando para Cristo, nós temos forças para continuar, porque nós sabemos que Ele prometeu presença, não ausência de problemas. Ele prometeu que estaria conosco, e Ele está conosco, Ele está vivendo no seu coração, daqueles que são filhos, daqueles que reconhecem que Ele é o Senhor, e que Ele está fazendo uma obra maravilhosa na nossa vida, irmãos. A grande verdade para o nosso coração não é se Deus vai nos socorrer na jornada. A verdade é que sempre Ele vai nos socorrer na jornada. Deus sempre vai nos socorrer. Ele sempre proveu salvação. E Ele diz que estaria conosco todos os dias. Feche os teus olhos por um momento. Irmãos, nós temos que avançar com a nossa vida. Nós temos que avançar olhando para Cristo. Nós temos que avançar dia após dia, olhando para Jesus. Então hoje, comprometa-se a caminhar com Jesus, independente das circunstâncias. Livre-se dos pesos que te atrapalham na caminhada, porque em Cristo Ele levou todo o peso, e nele caminharemos pela fé, não por vista. Olhe para Cristo, porque nele nós teremos forças para suportar mais um pouco, só mais um pouco, porque um dia nós estaremos com Ele, vivendo sem dor, sem lágrima, sem medo, sem dor nenhum. E de dor Jesus entende, e Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, para poder trabalhar o seu coração e a sua vida, na dependência e na submissão a Cristo, é que nós vamos caminhar. Eu quero encerrar, pode olhar para mim. Guarde isso no seu coração, essa palavra de Romanos 15, 13, você também que está em casa. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder que há no Espírito Santo. Que o Deus da esperança encha vocês de alegria e paz e esperança no poder que há no Espírito Santo. Romanos 15, verso 13. Eu quero orar com você mais uma vez. E você que talvez tenha alguma situação, um problema, ou seu coração não está legal, preocupado com esse 2021 tão desafiador, com dias de caos, mas dias de presença de Cristo em nós, dias da bênção, da maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Queira se colocar de pé, nós vamos orar.
agradecendo a Deus e colocando a nossa vida no altar do Senhor, colocando o nosso coração diante dele, para juntos nós comermos do pão e bebermos do cálice, lembrando do sacrifício de Cristo por nós. Pai, você pode erguer suas mãos, pode abrir a tua boca, erguer a sua voz. Você que está em casa também, agradeça a Deus, peça a Deus um batismo de alegria, de paz, de perseverança. Peça a Deus um bálsamo sobre o seu coração, sobre a sua vida, que esse ano nós possamos avançar juntos pela fé, juntos em Cristo Jesus. Erga a tua mão, a tua voz e clame ao Deus Altíssimo. Nós vamos orar, clamar por sua vida também. Pai, nós estamos aqui em tua presença, Deus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, aquele que venceu, aquele que suportou a cruz, aquele que não desistiu, e nós devemos olhar somente para Ele, Pai. Pai, aqueles que estão talvez passando por situações complexas, adversidades, talvez procurando emprego, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão, que o Senhor possa providenciar tudo quanto eles necessitam, Pai. Traga, Deus, para o nosso coração a alegria, a perseverança, a esperança que há em Jesus, para que nós possamos caminhar nesta terra. Sim, caminhar nessa terra cheia de obstáculos, adversidades, mas com os nossos olhos fitos na eternidade, porque é de lá que vem a nossa força, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem todas as coisas. Pai, nós entregamos a nossa vida, que agora nós possamos participar da ceia do Senhor, celebrando, Deus, os feitos do Senhor na nossa história. E um dia nós vamos nos alegrar todo mundo junto, sem dor, sem nenhum mal, porque o Senhor nos prometeu a nova Jerusalém, a nova criação, novos céus e nova terra, e isso nos enche de esperança, Pai. É em nome de Cristo que nós entregamos nosso coração. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.